Nós estamos falando aqui então dos dias que dividem as nossas vidas versus os dias comuns. E é nos dias comuns que nós vamos colocar a nossa atenção agora. Porque é neles que reside uma coisa chamada felicidade. Há uma confusão muito grande sobre o que significa felicidade. Felicidade, nós colocamos ela apenas na conta da alegria que sentimos nos dias em que nós temos grandes conquistas, grandes vitórias, grandes celebrações. Sejam elas quais forem, sim, nós merecemos todas elas. Porém, quando nós tiramos esses dias da conta do todo, nós entendemos ali e encontramos dias que representam um dia de processo. O dia onde nós vivemos ali a nossa rotina, o nosso dia a dia, muitas vezes dentro de uma chamada zona de conforto, dentro de um chamado automatismo. Porém, são dias que nos colocam dentro desse processo de construção de felicidade, que aqui no plano de trabalho para toda a vida abrange 10 atitudes, 10 virtudes que visam colocar para nós um ordenamento, uma maior consciência nesses dias, para que esses outros dias, os dias de evento, os dias que dividem, sejam percebidos com a maior possibilidade de consciência e, naturalmente, de aproveitamento. Quando acontece algum momento de tristeza, de dor, de perda, alguma crise, algum revés, algum aborrecimento, ou até mesmo alguma tragédia, se nós não aprendermos a lidar com isso, transformando o conhecimento que nasce desse evento em sabedoria para lidar com os dias que estão por vir, nós começamos a entrar num momento de autoparalisação. Nós nos congelamos diante de todas as possibilidades que a impermanência da vida nos traz. E com isso nós acabamos abdicando daquela parte que está sobre o nosso controle e influenciar. Pois é, tem uma parte da vida que a gente influencia. Há uma parte maior que nós não influenciamos. E não adianta bater a cabeça nem ficar rasgando a roupa por causa disso. Há uma parte da vida que nós não influenciamos, porém há uma parte que se relaciona diretamente com alguns recursos que nós podemos influenciar, como, por exemplo, nosso tempo, nossa inteligência, nossos relacionamentos. A partir desses recursos e da identificação desse universo, nós incluímos ali, colocamos ali todas as nossas forças. E essas forças ajudam a gente a construir aquilo que conhecemos por resultados. Então você já está começando a perceber qual que é esse processo chamado felicidade, que nos coloca num ponto de maior consciência em relação à alegria e também à tristeza, em relação aos dias que dividem e aos dias comuns. Os dias onde nós precisamos observar, monitorar 10 princípios, 10 virtudes que sempre ajudaram a humanidade a se ordenar diante das mudanças, principalmente diante de mudanças muito grandes, muito macro, como essa que nós estamos vivendo. Outro dia, numa enquete informal feita na internet, nas minhas redes sociais, eu fiz a seguinte pergunta: e aí, você já teve vontade de levar um carrinho de supermercado para casa? E aí, curiosamente, muitas pessoas assumiram que sim. Eu, inclusive, eu sempre tive vontade de trazer um carrinho de supermercado para casa. Confesso para você, porque é uma coisa que pode ajudar, né, em diversas coisas dentro de casa ali. E aí, curiosamente, né, algumas pessoas se sentiram ali no calor da brincadeira, se sentiram confortáveis em assumir que elas tinham levado um carrinho de supermercado para casa. A questão é a seguinte, né? Legal, o carrinho não pertence a você. O carrinho faz parte de um serviço que o supermercado oferece para você. Logo, levar ele para casa é uma coisa que não é, convenhamos lá, muito correta. Não é verdade? Imagina também a relação que muitas vezes as pessoas têm com o carrinho de supermercado dentro do próprio supermercado. Onde elas vão lá, fazem as suas compras, enchem o carrinho, e você já deve ter percebido isso algumas vezes na vida. Mas ela enche o carrinho e daqui a pouco, por algum aborrecimento qualquer, alguma frustração, ela simplesmente larga o carrinho em algum corredor qualquer, com produtos que ali se deterioram, produtos que são congelados, deteriorando ali, até que algum funcionário pegue e leve aquilo novamente para as suas respectivas estantes. Pense bem, olha quanta filosofia está contida apenas em um carrinho de supermercado. E para ele chegou um grande questionamento. Um questionamento parecido com aquele questionamento biológico primário que nos coloca dentro da indagação. E aí, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Mas o questionamento dele foi um pouco diferente. Ele pensou, quem será que vai primeiro para a frigideira, o ovo ou o óleo? E se você tem um pouco de conhecimento de cozinha,
você sabe que tem uma ordem certa. Pois é, ele colocou o ovo. E aí entra na nossa necessidade de preparação. Aquilo que na cozinha muita gente conhece como mise en place, né? Pessoas aí, cozinheiros, chefes e tudo mais. É a divisão, é o planejamento, é o quanto você consegue enxergar a composição do seu trabalho, a composição do seu plano, para colocar isso em prática de um jeito organizado, ordenado, que comece a criar algo de maior valor conforme as etapas vão se avançando. A sua melhor performance, ela está dentro da sua zona de conforto. Se ela estiver fora, é uma coisa acidental, cara. É uma coisa acidental. Agora, se ela está dentro de uma área de domínio, é ali que você tem a sua zona de conforto. Ayrton Senna não se tornou Ayrton Senna fora da zona de conforto dele, mas sim dentro da zona de conforto dele. E aí vem a vida dessas pessoas que tornaram as suas zonas de conforto zonas em contínua expansão. Contínua expansão. O problema, que eu acho que é onde reside essa confusão que muita gente diz para sair da zona de conforto, é quando nós deixamos a zona de conforto estática, parada. Aí é problema, porque ao longo do tempo ela vai se tornar obsoleta. A sua performance vai se tornar obsoleta, por melhor que ela seja para o hoje. Mas se ela não acompanhar a expansão das necessidades e tudo aquilo que vai se tornando necessidade, que vai desafiando-a, ela vai acabar se tornando naturalmente obsoleta e o sucesso que você viveu nos últimos 10 anos não necessariamente vai representar sucesso a ser vivido nos próximos 10 meses. Portanto, meus caros, talvez daquele que foi um dos piores jogadores de beisebol da história do esporte lá nos Estados Unidos. O nome desse jogador de beisebol, coincidentemente, é Michael Jordan. Michael Jordan, por sua vez, foi o maior jogador de basquete de toda a história. Não apenas americana, mas pode considerar tranquilamente global. Porém, como dizia um outro grande filósofo, Heráclito, notório pelo seu pensamento sobre a impermanência da vida, não com essas palavras, mas ele diria hoje aproximadamente algo mais ou menos assim: merdas acontecem. Quando você é o primeiro a rir dos seus erros, você tira, você minimiza dos outros esse direito. Você neutraliza e com isso você ganha força, você ganha visão aberta, você ganha criatividade. Os enfermeiros abriram correndo a sala, as cortinas vieram ver se estava tudo bem comigo, e eu olhando para eles falei: cara, você tá bem? Eu tô bem. Bem, acho que eu tô bem. Quer dizer, não sei. Né? É assim que morre? Mas você tá passando pela vida ou é a vida que tá passando por você? Outra reflexão é: relaxa, meu amigo e minha amiga, porque nada está sob controle. Não tenha a pretensão de achar que tudo está sob controle ou que você perdeu o controle. Nunca houve controle. Nunca houve controle absoluto. O que nós temos é uma influência. Nós trabalhamos para influenciar a parte da vida que nos cabe, que nos compete, sobre a qual nós temos algum tipo de domínio. Como nós já falamos aqui, apenas recapitulando, nosso tempo, nossa inteligência, nossas relações. Esses três ajudam até a criar o quarto recurso, entre outros tantos, que pode ser o recurso financeiro. Porque isso é legal demais. Eu adoro ganhar dinheiro, vou avisar para vocês. Também adoro gastar dinheiro. A coisa mais legal do que ganhar é gastar dinheiro, fala a verdade. Não é mesmo? Melhor do que ganhar é gastar dinheiro, gastar bem esse dinheiro. Mas quando a gente é desprovido disso aqui, muito provavelmente isso não acontece. Ou quando a gente tem apenas isso aqui e não desenvolve isso aqui, é muito provavelmente que a gente perca não apenas isso aqui, mas também a própria vida. Você está passando pela vida ou é a vida que está passando por você?